Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Sr. Presidente do IPDJ, Srs. Diretores Regionais, é um prazer estar aqui. É um prazer também ter tido a oportunidade de realizar este estudo. Estamos a falar de quase um ano de trabalho em estreita colaboração com o Clube Top. Quero felicitar também a equipa liderada pelo Francisco Silva, Dr. Francisco Silva, ao longo de todo este processo. Portanto, não é um resultado que tenha sido, não é um estudo entregue a uma consultora, é uma consultora que contribui para aquilo que era também o desejo do IPDJ e do Clube Top em relação aos conhecimentos que se pretendiam saber em relação ao sistema desportivo, e que hoje apresentamos estes resultados. É costume dizer-se, e o próprio Luís Rodrigues na apresentação anterior, que o clube é a célula do sistema desportivo e, portanto, é ele que está ligado às organizações que integram a nível mais macro, é ele que está ligado também à comunidade e às pessoas que a ele se vinculam. Como tal, fazer um estudo sobre os clubes a nível nacional faz todo o sentido, para que possamos realmente conhecer aquilo que é a estrutura, a realidade, as possibilidades, as capacidades de que se revestem e que apresentam os nossos clubes, demonstrando também a qualidade, a profundidade, a maturidade daquilo que é o nosso sistema desportivo. O conhecimento destes dados... O conhecimento destes dados não é um fim em si mesmo, como poderão ver no estudo, que é lançado hoje mesmo ao público e que poderão depois olhar com mais calma. O que faremos será um apanhado mais geral daquilo que são os resultados mais, não diria mais marcantes, mas aqueles que em cada um dos setores de análise mais nos chamaram a atenção. Os resultados servem sobretudo para a tomada de decisão em relação a políticas futuras que possam influenciar, que possam transformar aquilo que é a realidade desportiva através da realidade também dos próprios clubes. E, portanto, esse é o grande objetivo. Como verão no estudo, dizia eu, não é um estudo que tenha uma discussão, uma interpretação dos resultados finais. Mostra, sobretudo, dados objetivos relativamente a vários âmbitos, várias dimensões nas quais os clubes estão envolvidos ou para as quais contribuem. Iniciou-se com 2 questionários, aqui uma nota metodológica, há 2 momentos fulcrais do ponto de vista metodológico. O primeiro, o desenho dos instrumentos, em que nos baseámos em instrumentos já existentes, feitos também no âmbito de inquéritos nacionais, nomeadamente da Irlanda do Norte e da Alemanha, foram os nossos principais modelos, mas também outros mais antigos em Espanha, e o próprio piloto que fizemos, porque foi um estudo validado por peritagem e por piloto. Portanto, pedimos a uma série de expertos na área académica que pudessem validar enfim, o conteúdo do instrumento, dos 2 questionários que construímos, e depois realizámos o piloto junto do público-alvo, quer num, quer noutro questionário. Nós obtivemos, para o questionário dirigido a clubes, e que pretendia saber a realidade do clube no seu todo, 462 respostas válidas, e fazemos aqui referência a válidas porque, de facto, houve muito mais respostas do que as válidas, mas muitas vezes os questionários não foram corretamente preenchidos. E no caso dos recursos humanos, interessava-nos saber particularmente 2 tipos de recursos humanos, aqueles que fazem parte da direção e, portanto, formalmente têm um vínculo com o clube, porque são parte enfim, do seu órgão diretivo e definem as políticas e a intervenção do próprio clube, e depois aqueles recursos humanos que não fazem parte dos corpos sociais, mas que assumem funções de gestão, entendendo aqui o sentido de gestão numa lógica mais lata. Não a profissão de gestor, e essa está regulada num sentido mais geral, mas não o gestor do desporto, mas sim aquela pessoa que vive o clube, colabora com o clube e, principalmente, que é o caso dos que foram considerados, está integrada dentro de um órgão que o clube assume ter, que é um órgão de gestão. Portanto,
é perguntado aos clubes se têm ou não um órgão de gestão, da mesma forma que é perguntado aos clubes se têm ou não um órgão de coordenação desportiva e de direção técnico-desportiva, e nesse órgão de coordenação de gestão, nesse órgão de gestão, quer dizer, estão então incluídos os tais gestores, assumindo a gestão numa lógica mais de função, ou seja, que tem responsabilidades naquilo que é a atividade corrente e operacional do próprio clube e também na concretização daquilo que são as estratégias e a visão da direção e da missão do próprio clube e a sua filosofia. Como dizia, houve esta pré-definição do ponto de vista metodológico dos dados que queríamos obter, que o IPDJ, através do Clube Top, queria obter. Isso foi marcante na decisão também da informação a recolher através dos dados, e depois há uma análise ad hoc com os dados que nos levou a tomar também decisões relativamente quer às áreas de análise, há dados que levantámos e que temos em nossa posse, que nos permitirão fazer futuras análises, e que há outros dados que consideramos mais prioritários, mais relevantes, analisar com o detalhe que é apresentado no estudo. E assim foram definidas estas 9 áreas de observação do próprio clube. O primeiro, logo, os perfis de análise, porque se por um lado, do ponto de vista dos recursos humanos, já tínhamos muito claro qual era a tipologia de recurso humano que queríamos observar, em relação aos clubes, tínhamos algumas dúvidas, especialmente em como fazer a segmentação. Quem teve a oportunidade de assistir à apresentação dos resultados intermédios no passado mês de novembro, lembrar-se-á que nós fizemos uma divisão dos clubes utilizando 3 critérios, e esses 3 critérios eram e continuaram a ser os critérios fundamentais para nós segmentarmos os clubes, que era a triangulação entre número de praticantes, número de sócios e orçamento. E, nessa lógica, em novembro o que fizemos foi, imaginando uma curva de Gauss, fomos aos dois extremos. Os clubes com mais praticantes, mais sócios e mais orçamento, e os clubes com menos praticantes, menos sócios e menos orçamento. E, portanto, na altura, o que apresentámos acabou por ser menos de metade da amostra que tínhamos efetivamente em mãos, mas que já nos dava uma realidade, pelo menos em relação àquilo que eram os extremos que nós iríamos encontrar, que foi bastante elucidativa relativamente ao tratamento de dados que fizemos a partir daí. E, portanto, acabámos por definir os clubes unicamente com base num critério, e este critério seria a variável que faria com que todos os outros fossem analisados. E, portanto, definimos os clubes pequenos como aqueles que têm menos de 50 praticantes, os clubes médios como aqueles que têm entre 51 e 200 praticantes, e os clubes grandes, sem qualquer conotação com eventual monetização deste conceito com outro tipo de clubes, aqueles que têm mais de 201 praticantes. Uma distribuição também foi algo que acabámos por não integrar por diversos municípios. Os clubes médios são aqueles que estão mais distribuídos, todas as NUTs estão representadas, Açores e Madeira, regiões autónomas também. Os clubes grandes, portanto, com maior tradição, maior número de praticantes, são também aqueles que são mais antigos e são também aqueles que têm uma maior participação na comunidade, que é reconhecida através do Estatuto de Utilidade Pública na sua, enfim, comparativamente aos restantes, em metade dos clubes com mais de 200 praticantes são dotados deste Estatuto. Em relação à direção e órgãos de gestão, observamos que nos clubes grandes, 20%, 1 em cada 5, tem um órgão externo à direção. Quer dizer que mesmo os clubes grandes vivem daquilo que é a ação dos seus dirigentes voluntários, e se formos aos clubes pequenos e médios, a existência de um órgão externo, isto é, a existência de um órgão onde existem gestores que não têm vínculo formal com o clube, cai para 10%, ou seja, 1 em cada 10 clubes tem um órgão de gestor ou tem uma direção do ponto de vista da gestão com responsabilidade na operacionalização das suas atividades. Estes recursos humanos não são muito diferentes, se olharmos para dirigentes e gestores, apesar da amostra ter sido maioritariamente constituída por dirigentes, por isso quando falamos nos recursos humanos acabamos por estar a falar mais de dirigentes do que de gestores. São maioritariamente homens, quer dirigentes, quer gestores, e mais de metade, pouco mais de metade, imagina-se no mesmo cargo daqui a 5 anos. 15% dos dirigentes possuem formação e habilitação relacionada com a área do dirigismo e da gestão desportiva, 30% dos gestores possuem esta mesma formação. Há várias outras questões que foram colocadas relativamente à autoperceção das suas competências, à percepção relativamente às competências que são necessárias para o exercício das suas funções,
ao número de horas de formação que obtiveram nos últimos 5 anos e à média de formação por ano, média de horas, e também o dado que consideramos de relevante e talvez o mais interessante do ponto de vista da orientação política é que 75% dos dirigentes afirma que deveria haver uma formação obrigatória por parte da administração para que o dirigente pudesse estar melhor capacitado para o exercício das suas funções. O que, como verão no estudo, vai em contra ao próprio hábito de formação, porque quer dirigentes, quer gestores não fazem, mais de metade não faz qualquer formação por ano e a outra metade, ou a outra quase metade, faz cerca de 10, 12 horas de formação por ano. Ainda assim, consideram que deveria haver um programa com essa obrigatoriedade para desenvolver a devida competência e a devida certificação. Do ponto de vista das modalidades e praticantes, nós vemos que há um desequilíbrio grande no ponto de vista da prática entre praticantes masculinos e praticantes femininas. Mais de metade pratica, portanto, são do sexo masculino. Estamos a rondar os 75% em qualquer um dos clubes, portanto, são números que são aproximados, 25, 24, 26% das mulheres nas 3 dimensões do clube, e vemos também que, em relação à faixa etária, sem grande surpresa, aquela faixa também que tem maior número de praticantes é precisamente a faixa de 11 a 17 anos, com a curiosidade de que nos clubes pequenos, aqueles que têm menos praticantes e que, tendencialmente, como verão no estudo, são monodesportivos, são também os clubes que têm maior número de praticantes na faixa 18, 40 anos, na faixa adulta. Portanto, os clubes grandes acabam por apostar muito naquilo que são as suas equipas e as suas categorias de formação. Os clubes pequenos, talvez pelo tipo de modalidades que oferece, têm uma aposta maior do que os restantes em relação àquilo que é a prática ali na franja, chamemos a franja jovem adulto. Cerca de 30, no geral, dos clubes possuem instalações desportivas próprias. Mais de 70 utilizam instalações cuja propriedade é de terceiros, sendo que destes que utilizam instalações que são propriedade de terceiros, metade falo sem qualquer custo. Portanto, é um acordo de cedência, na maior parte dos casos até com as instalações desportivas municipais, em alguns casos com as instalações desportivas escolares, e fazem-no sem ter uma contrapartida económica. Portanto, a instalação em si, pelo menos o seu usufruto, não necessariamente as condições depois relacionadas com água e eletricidade, etc., mas não constitui uma despesa. Depois vemos também que os clubes, e aqui está uma das questões que mais aproxima aos clubes da comunidade, são o tipo de ações, o tipo de atividades que desenvolvem internamente e com a perspectiva da comunidade. E vemos que realizam atividades pontuais, além da atividade regular da prática desportiva, que realizam atividades pontuais de caráter desportivo, organizam torneios, organizam encontros entre clubes amigos, organizam estágios para os seus praticantes, e estas são as 3 que mais organizam, havia várias outras hipóteses, e no caso das atividades não desportivas, organizam almoços, convívios e jantares, são as mais indicadas, organizam festas e convívios destinadas à comunidade, no caso dos almoços são mais internos, e organizam também ações de formação com vista à capacitação dos seus recursos humanos. Tendencialmente, os clubes organizam mais atividades pontuais de caráter desportivo do que atividades pontuais não desportivas e com uma visão mais de desenvolvimento comunitário. Do ponto de vista da dinâmica orçamental, vemos também que há um equilíbrio entre aquilo que é a despesa e a receita. Os clubes também são associações sem ânimo de lucro, portanto, isso também se pode refletir naquilo que é a forma como organizam a sua contabilidade, na medida em que devem apresentar lucro zero no final do ano. O que observamos foi que, pese embora esta proximidade entre receita e despesa, há mais receita do que despesa, só que, se os clubes não tivessem financiamento externo, ou seja, se não tivessem qualquer tipo de apoio, ou da administração local, ou da administração regional, ou da administração central, ou dos fundos europeus, ou de patrocínios externos, os clubes teriam mais despesa do que receita, o que os tornaria inviáveis. Portanto, é absolutamente fundamental que os clubes, são os resultados que o demonstram, que os clubes olhem para as suas fontes de financiamento externas e não apenas para a forma como são capazes de gerar internamente essa mesma receita. Esse caso é particularmente grave nos clubes mais pequenos e médios, são também aqueles que têm orçamentos mais baixos,
onde, sem financiamento externo, a despesa seria maior. No caso dos clubes grandes, tendo outras fontes de receita, a despesa e a receita são equilibradas. Fazer aqui uma referência que é um dado também, e nós, na Cantar Sports, eu em particular, temos estado muito envolvidos na questão até da promoção do acesso aos fundos europeus, com formação e, portanto, já são muitas horas a promover esta possibilidade e esta existência que é o Erasmus Mais Sport, que já existe há 10 anos, com muitos milhões de euros e que, felizmente, paulatinamente, com muito mérito também da Sport Evolution Alliance, não quer deixar de o fazer, tem conseguido trazer mais financiamento para Portugal e que tem feito com que Portugal tenha subido também no ranking dos países que conseguem buscar mais financiamento externo. Mas, entre os clubes que responderam, apenas 8 em 462, isto equivale a 0,1% dos clubes, usufruiu ou afirmou usufruir de fundos europeus, portanto, em particular do Erasmus Mais Desporto. E isto é algo, do ponto de vista da orientação para o financiamento e do ponto de vista da própria gestão financeira do clube, nos parece também relevante. Depois, as questões em relação à estratégia. A pergunta em relação ao plano estratégico foi respondida tendencialmente de forma afirmativa, portanto, afirmam ter um plano estratégico e, eventualmente, é sempre um risco que temos com estes dados de autorresposta, poderá não haver um plano escrito, mas a ideia da visão estratégica poderá estar presente, pelo menos no Presidente e na sua direção, e, portanto, consideramos que os clubes têm esta percepção, pelo menos daquilo que querem fazer nos seus mandatos e dos seus objetivos minimamente claros, devem-nos ter para assumir que sim, que têm um plano. E depois também a referência à existência de outros planos. E aqui vemos que os valores baixam quando falamos da especificidade de outras intervenções nas quais o clube deve ter e que, do ponto de vista da sociedade, são cada vez mais relevantes. Vamos começar precisamente com a sustentabilidade, que está em último e em que há um compromisso forte dos governos da União Europeia para atingir a neutralidade carbónica e onde, obviamente, o desporto não pode ser um setor aliado à parte destes compromissos que estamos a assumir, que é atingir a neutralidade carbónica. O Clube Top tem feito por merecer alguns dos tem atribuído prémios a alguns projetos no âmbito do mérito dos clubes que estão relacionados com as questões da sustentabilidade, portanto, essa promoção tem sido feita. Recentemente foi lançado também as orientações da União Europeia, resultante da Task Force com os diferentes órgãos do desporto dos diferentes países da União Europeia, também relativamente à sustentabilidade, e, portanto, isto é algo que os clubes não deverão manter distante, que é precisamente eles próprios conseguirem a sua neutralidade carbónica enquanto parte essencial da sociedade e onde existe tanta atividade. E logo a segunda penúltima, a segunda a contar do fim, a penúltima, relacionado com a proteção de crianças e jovens, quando temos uma lei em dezembro passado, publicada, em que há uma série de remodelações a serem feitas do ponto de vista da formação ou dos escalões de formação, a existência do guardião protetor para as crianças e jovens, entre outras medidas de proteção ou de outras medidas no âmbito da proteção de crianças e jovens, portanto, não estão a ser muito valorizados pelos clubes, que não as indicam ter, mas que acreditamos que, se calhar, fazendo o mesmo estudo, eventualmente, daqui a 2 anos, pelo menos estas duas talvez aumentem. Depois, a questão dos voluntariados. Do voluntariado. É uma questão curiosa, porque o associativismo e os clubes desportivos vivem à base de pessoas voluntariosas, não necessariamente voluntários. Porque o voluntariado, se olharmos, por exemplo, para o voluntariado jovem e para os programas de voluntariado que o IPDJ oferece, são coisas diferentes. Portanto, estão ligados a um treino para o exercício profissional futuro. A ação voluntariosa, ou o dirigente voluntário enquanto essência, pela sua essência o dirigente é voluntário, é outra questão. Portugal não tinha muita tradição no âmbito do voluntariado, mas começamos a ver, até com a influência da juventude também, chegar ao desporto. Hoje é muito normal ver o anúncio de um evento desportivo na televisão e estarem a pedir voluntários, seja para o Campeonato da Europa de uma modalidade, seja ela qual for, ou para uma Taça de Portugal. E o jovem vai lá, recebe formação de gestão de eventos, faz o seu voluntariado, vai-se embora com um diploma que serve para o seu passaporte de educação não formal. Isto é voluntariado. E os clubes não têm programas de voluntariado, apesar de serem geridos maioritariamente por pessoas voluntariosas ou por dirigentes voluntários. Veremos,
porque tivemos foi um dos dados que mais nos interessou, que não são apenas os dirigentes. Em nenhum recurso humano, e isto foi particularmente curioso, em nenhum recurso humano dos que foram questionados, entre dirigentes, gestores, coordenadores técnico-desportivos e treinadores, nenhum atinge os 50% no valor médio total de remuneração. Eu não sabia que havia treinadores a trabalhar de graça, quer dizer, conheço treinadores que trabalham de graça pelo amor à causa. Mais de metade foi um valor que, sendo académico e sendo uma pessoa, enfim, presente no sistema desportivo a partir de diferentes prismas, do mais prático ao mais académico e à consultoria, foi algo que me surpreendeu. Mais de metade dos treinadores, identificados pelos seus próprios clubes, são voluntários. Alguns têm contratos de trabalho. Os próprios gestores, alguns têm contrato de trabalho, sem termo, mas são os casos raros. Podemos ver que os planos que existem é de angariação de sócios. É natural porque a grande fonte de receita é precisamente aquela que vem dos sócios e das cotas dos praticantes. Ética e fair play, certamente também relacionados com a bandeira da ética e o impulso que teve o reconhecimento, e hoje em dia há a majoração que muitas câmaras municipais fazem em relação à existência da bandeira da ética. Os clubes, nos seus programas de apoio municipal, são majorados quando a têm. Planos de comunicação e marketing e planos de retenção de sócios. Estes são aqueles que, independentemente da dimensão do clube, mais de metade dos clubes aponta que têm planos ou desenvolvem atividade e concretizam atividades considerando estes fatores. Daqui para baixo, estamos sempre a falar de menos de 50%. Relativamente à formação de recursos humanos, relativamente ao apoio escolar, relativamente à transição digital, relativamente ao recrutamento e gestão de voluntários, como dizia, safeguarding e sustentabilidade. Portanto, naquilo que são as especificidades, os clubes não estão ainda suficientemente despertos. Eu digo suficientemente porque estamos a falar de uma fasquia que é de 50%. Ora, desafios e dificuldades. As principais dificuldades, quer em clubes pequenos, médios e grandes, apontadas, são a dificuldade que têm a aumentar o número de praticantes, sempre, e, em segundo lugar, incentivar a presença e notoriedade do clube na comunidade. Clubes pequenos, médios e grandes colocam como a sua maior dificuldade aumentar o número de praticantes e colocam como a sua segunda maior dificuldade aumentar a presença e notoriedade do clube na comunidade. Portanto, se estão identificadas as dificuldades, definamos as estratégias para poder ultrapassá-las e alcançar os objetivos que elas estarão associadas. Do ponto de vista dos desafios que são encontrados, aquele que é mais apontado pelos 3 clubes das diferentes dimensões é a falta de instalações desportivas. Em primeiro lugar nos 3 e em segundo lugar nas 3 tipologias de clube, também o equilíbrio orçamental. Com isto finalizamos a apresentação dos dados. A reflexão que fazemos é que temos dados suficientes, quer para os clubes, quer para a administração, poderem tomar algumas decisões relativamente àquilo que se pretende do ponto de vista do desenvolvimento destas células, do ponto de vista do crescimento dos clubes, do ponto de vista da maior adesão à prática, do ponto de vista de um maior contributo, e este é essencial, de um maior contributo que os clubes podem dar à comunidade através das suas diferentes intervenções. Estão identificadas as suas dificuldades. Decidimos também não segmentá-las demasiado geograficamente, para que possamos, todos os clubes, entender estas dificuldades como seus, porque acreditamos que a grande maioria se reverá naquilo que aqui está. E, finalmente, e este é o momento do lançamento oficial, quem quiser consultar o estudo já está disponível no site do Clube Top. Basta ir ao site do Clube Top ou, quem quiser fazer já o QR Code com o telemóvel, pode aceder também no próprio site ao estudo. Esperemos que possa ter o impacto desejado pelo próprio PDJ, neste desafio que nos foi lançado, neste trabalho colaborativo que foi feito ao longo de um ano e que, em nome da Cantransportes, quero também agradecer uma vez mais a satisfação que temos por ter estado envolvidos neste estudo, que acreditamos possa ser um marco na definição das futuras políticas e na definição daquilo que é necessário. Só teremos um sistema desportivo forte se tivermos células, que são os clubes, fortes. Caso contrário, o sistema nunca poderá ser consistente o suficiente para se poder desenvolver. Muito obrigado.